Projeto Museu do Trabalhador. O Museu do Trabalho mais Instituto Prospectar está sendo concebido justamente com o propósito de celebrar esses milhares de trabalhadores brasileiros que de alguma forma contribuíram para que o Norte Fluminense ocupasse destaque no ranking de desenvolvimento do país. Esta não é a única ambição desta iniciativa. Seguindo o exemplo do que há de mais moderno em termos de museologia nas principais metrópoles, o Museu do Trabalho não se contentará em ser um espaço, única e tão somente para a exposição de um acervo ou um ponto de ação turística. Pretende ser um centro de debates e de qualificação profissional. Um espaço para que as inteligências da região comecem a pensar no que ela será depois de terminado o ciclo do petróleo. Por isso, trabalhará de maneira integrada com o Instituto Prospectar. O Museu do Trabalho e o Instituto Prospectar surgem com a missão de ser o centro catalisador deste debate. Por isso, manterão seus olhos voltados tanto para o passado quanto o presente e o futuro. Uma iniciativa muito parecida do que está acontecendo nos Emirados Árabes. Há quase 20 anos, eles discutem o seu destino para quando o petróleo deixar de ser farto e precioso. Palestrantes. Médica corporativa e do trabalho, MBA em segurança, meio ambiente e saúde, fundadora do GETRIM, Grupo de Trabalho Interinstitucional Rio de Janeiro, formada em Solvioit, Turim, na Itália, pós-graduada em Medicina do Sono pela Universidade Federal de São Paulo, doutora Maria Cristina Menezes. Jornalista, graduado em Direito pela UERJ, pós-graduado em TV Digital pela Faculdade de Engenharia da UF, trabalhou como repórter especial da Rede Globo de televisão. Dirigiu recentemente o Departamento de Jornalismo da TV Bandeirantes e hoje é editor e sócio fundador do site Coisas do Comércio, Arnaldo César Ritz Jacó. Com a palavra os palestrantes. Boa tarde a todos aqui nesse auditório, a todas. Eu, preliminarmente, gostaria de agradecer a organização da feira, parabenizar e agradecer a possibilidade desse espaço aqui para estarmos apresentando um projeto de macaense, para Macaé, e convidá-los. Na verdade, eu não estou entendendo aqui como uma plateia, eu estou entendendo aqui como possíveis parceiros futuros para a construção dessa ideia que nós trazemos. Na verdade, como médica, macaense, 32 anos, militando na medicina, e no eixo da medicina do trabalho, me sensibilizou e para poder apontar de que a segunda identidade que o sujeito tem é o trabalho. Primeira coisa que a gente pergunta, qual é o seu nome, o que você faz? E nós precisamos começar a contar a história do trabalho. A criação dessa possibilidade, eu quero dizer para vocês, que como nunca, e quem me conhece sabe, eu estou muito nervosa hoje, não sei por quê. Porque parece que eu estou parindo. Porque a história desse museu é uma gravidez, é como uma gravidez. E é muito interessante porque a gente dá muito valor a esse filho, né? Que a gente quer que nasça bem, a gente quer que seja amparado e aparado por muitas pessoas. E é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu falo assim que eu tenho que começar agradecendo, eu tenho que colocar a gratidão na frente e dizer muito obrigada a Gleidson, que foi com quem a gente começou, obrigada a Tânia, obrigado aos meus amigos, que sempre me deram muita força, obrigado Sebastião, obrigado ao Totti, de pé, Federal, todos eles, obrigado Arnaldo, obrigado Thalita, obrigado a todo mundo, eu também não quero errar. E obrigado até àqueles que desafiam a gente achando que a coisa não vai acontecer, porque ela vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Então, eu quero dizer assim, muito obrigada, né? Muito obrigada. E esse espaço aqui, assim, eu quero dizer que a ideia não é uma ideia que nasce do nada, é um projeto extremamente arrojado, porque eu acho que Macaé merece projetos arrojados. Nós não podemos pensar pequeno para Macaé, nós temos que pensar grande. E outra coisa, nós não estamos aqui trazendo problemas. A gente está abrindo um espaço para discussão
possíveis e palpáveis soluções. Nós não queremos mais discutir se o petróleo acabou. Nós queremos saber o que nós vamos ficar com o que restou. Como é que nós vamos prospectar o futuro? Quando isso efetivamente, quando esse discurso efetivamente se esvaziar, o que a gente fez? E daí, assim, nessa caminhada, eu tive o privilégio de encontrar com o Arnaldo, e Arnaldo é uma pessoa assim, que tem me incentivado muito. E eu resolvi dividir a minha apresentação em 3 pedaços, em 3 grandes pedaços. O primeiro pedaço é esse que eu venho falar aqui de uma forma mais emocional. A segunda vai ser a parte que a Arnaldo vai colocar para vocês, que algumas pessoas já viram. E a terceira, eu gostaria muito de convidar o secretário de Trabalho, Humberto, que eu tenho a impressão que também impulsou nas duas. Até porque sem impulsão nada funciona. E eu gostaria de dividir assim, e gostaria de aproveitar esse tempo que a gente tem, além disso, abrir para o debate. Eu não gostaria de ficar só falando, e gostaria que a gente pudesse, de alguma forma, estar debatendo o que vocês vão ver aqui. É um projeto arrojado, é um projeto que é viável, e eu vou dizer que esse projeto deve sair da primeira pessoa do singular para entrar na primeira pessoa do plural. E, por conta disso, a gente precisa tomar algumas ações. Então, não basta ter conhecimento, é preciso comunicar o conhecimento, é preciso colocar a inteligência à disposição dos outros, é preciso democratizar todos esses saberes. De nada vale ter esses saberes empoeirados nas prateleiras. É preciso transformar todo esse conteúdo que a gente tem, extravasar de maneira que a gente possa ter políticas públicas, políticas sociais sustentáveis, que é o que a gente já tem. Parafraseando talvez um pouco o inglês, porque nós já conversamos muito disso há um tempo atrás, dizer que o conteúdo intelectual que nós temos em Macaé é suficiente para a gente trazer extrema mobilidade para essa cidade. Sair da inércia, parar de ficar esperando royalties e produzir saberes e conhecimentos. Então, eu gostaria, nesse momento, de automaticamente passar a palavra para Arnaldo. Desde já, Arnaldo, publicamente agradecer a você, Humberto, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, agradecer a Sheila, agradecer a Ercílio também, a Rosélia, a todos vocês aqui. E depois, ao final, a gente agradece e abre o debate. Arnaldo, eu gostaria que você tomasse a palavra. Boa tarde. Eu acho que a sala deve ficar melhor. Boa tarde, senhores. Gostaria de cumprimentar o secretário aqui presente, as autoridades acadêmicas, cumprimentar a Cristina por essa ideia, esse sonho da Cristina, e agradecer aos estudantes que nos permitiram a ter essa conversa com vocês. Como vocês sabem, todos nós temos sonhos. A Cristina tem um sonho muito generoso para essa região, que é a construção deste museu atrelado a um instituto de pesquisa. Na verdade, isso é assim mais ou menos que funcionam os grandes museus do mundo. Eu queria, antes de começar a falar sobre o museu e esse instituto, eu gostaria de projetar um filme para os senhores, um vídeo de 2 minutos e 7 segundos, só para os senhores terem uma ideia de como é que cidades com o perfil de Macaé estão tratando hoje de questões que são questões importantes para eles lá, que é o caso da mobilidade. E nós não vamos falar sobre mobilidade com vocês, mas isso é apenas um exemplo para os senhores entenderem quando a sociedade civil organizada, junto com os poderes constituídos e com a iniciativa privada, quando eles se unem, o que pode acontecer. Pode rodar o vídeo, por favor?
play, por favor. Operador, por favor, atento aí no play. Infelizmente a gente fez todos os testes. Vamos passar para a próxima lâmina, por favor. Eu vou explicar para os senhores o que é esse vídeo. Esse vídeo é um sistema de transporte que está sendo construído entre a cidade de Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados. Coloca, por favor, a primeira lâmina, sim. Isso. Esse vídeo trata de um sistema que é um sistema que usa uma tecnologia inédita no mundo, de locomoção através de cápsulas. Esse percurso de 140 quilômetros entre as duas cidades, ele será coberto no ano de 2000 em 13 minutos. Esse sistema, as cápsulas, elas se movimentam a 1.100 km por hora. E a pessoa sai de um escritório em Abu Dhabi e desce na porta do outro escritório em Dubai em 13 minutos. Infelizmente, o nosso sistema lá precário, não conseguimos, nós fizemos a transferência dos conteúdos e não conseguimos operar o vídeo, que era um vídeo muito interessante para que os senhores tivessem ideia de um exemplo do que acontece quando várias pontas se unem preocupadas com o futuro de uma... são duas cidades extremamente parecidas com Macaé e Campos, porque elas estão calçadas na economia do petróleo. Bom, o nosso tema aqui é o Museu do Trabalho e o Instituto Prospectar. A doutora Cristina, ela construiu esse sonho dela calçado em duas premissas básicas. A primeira premissa básica desse projeto é a premissa do legado. O que isso quer dizer? A indústria de petróleo, que está aqui nessa região desde 1972, ela é finita. Daqui a 50 anos, de acordo com as previsões da ANP, essa atividade econômica ela vai vencer esse ciclo, né? E o que vai restar para essa região? O que vai ser dessa região depois disso? Então, essa é a colocação em cima da questão do legado, né? Há um outro princípio no qual essa ideia está calçada, é o princípio da dinâmica da sociedade aberta. Isso é um conceito de economia que vem sendo debatido desde os anos 80 na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e que eles começam a estudar o impacto das organizações não governamentais sobre a economia e a sociedade em geral, né? Isso é um conceito que parte do seguinte, que o Estado, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, seja no Oriente Médio, onde for, o Estado hoje ele já não consegue atender todas as demandas que a sociedade impõe para ele, né? Então, o que acontece? A sociedade começa a se organizar para ajudar o Estado a encontrar soluções. Isso lá na Universidade de Chicago eles chamam de dinâmica da sociedade aberta, né? É a sociedade aberta interagindo e ajudando a resolver problemas e avançar. A sociedade avançar no sentido de você ter qualidade maior de vida, ter produtividade naquilo que você faz e rentabilidade, essa coisa toda, né? Coloca, por favor, a segunda. Bom, aqui é um retrato desta região do norte fluminense, né? Essa região, de acordo com o IBGE, ela cresceu nos últimos 10 anos 600%. Isso é um número absolutamente espantoso para qualquer economia do mundo, né? Oi? Você acha que as pessoas têm conhecimento desse crescimento da região aqui? Olha,
Cristina, eu acho que sim, porque isso é um dado que saiu publicado nos jornais, o próprio IBGE divulgou esse dado, entende? Eu não sei se é surpresa para os senhores esse dado. Isso faz parte dos relatórios do IBGE. Eu chamo a atenção para os senhores aquela tabelinha que está ali do lado, que ali mostra a evolução do IDH dessa região, que também é uma evolução muito rápida, muito forte, né? Você vê que tem cidades ali que partem de 400 para 600, 700 pontos do crescimento do seu índice de qualidade de vida, né? É óbvio que esses números aí, Cristina, eles refletem o resultado do que esse ciclo que a região está vivendo do petróleo, o impacto que ele tem nessa região. Por favor, passa o segundo. Aí eu acho que o secretário acabou de falar esse número agora há pouco aqui na abertura desse evento, ou seja, essa região aqui, ela responde por uma produção, isso é variável, né? Às vezes está mais, às vezes está menos, mas um valor médio, um número médio seria 2 bilhões de barris de petróleo por dia, que é mais ou menos o que garante a autossuficiência dessa fonte, dessa matriz energética no país. Por favor. Bom, aí vem a razão, a reflexão que a doutora Cristina faz para sugerir essa ideia, ou seja, se daqui a 50 anos o petróleo da Bacia de Campos vai acabar, né, o que será dessa região quando isso acontecer? Essa é uma questão que provavelmente muitos dos senhores que estão aqui nessa sala já pensaram sobre isso, já refletiram sobre isso. É óbvio que ninguém quer que aconteça o que está naquela foto ali do lado. Aquela foto ali é um retrato de uma favela, se não me engano, daqui de Macaé, né? A Lagomar. Por favor, passa a outra lâmina disso, né? Então, o momento de pensar o futuro é agora. Você tem que começar a pensar hoje as ações que você vai tomar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Exatamente como fazem os grandes centros petrolíferos do mundo. Não é só lá em Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que há uma ação planejada, consistente, no sentido de você fazer o planejamento estratégico do que vai acontecer com aquela região. Na região de Houston, no Texas, faz-se a mesma coisa, certo? Eles lá também estão vendo que o petróleo, por lá também vai chegar um determinado momento, e já está chegando, que vai acabar, né? Mas nós nos miramos, quando pensamos no projeto do museu e do Instituto Prospectar, nós nos miramos no que está acontecendo nos Emirados Árabes. Eu gostaria de ressaltar para os senhores aqui o seguinte: provavelmente aqui nessa plateia tem pessoas que já tenham trabalhado com gestão de empresas, né? E os senhores vão ver que o que a doutora Maria Cristina está propondo nada mais é do que o planejamento estratégico da região norte do estado do Rio de Janeiro. A doutora Maria Cristina, e nós tivemos muitas conversas com alguns atores aqui dessa região, nós sabemos que já existem várias pessoas refletindo sobre esse tema, né? Na própria prefeitura daqui de Macaé, existem grupos que já estão se dedicando e já estão pensando sobre o desenvolvimento da região, né? Só que as conversas, elas são pontuais, e a ideia é você juntar essas inteligências, juntar esse esforço todo num determinado ponto, que é o museu e o instituto, para que as pessoas comecem a refletir de maneira integrada e coordenada, para que todas as ações tenham um resultado. Por favor, a próxima lâmina. Então, quando você fala no museu
atrelado a um instituto de pesquisa, você nada mais está fazendo do que seguindo uma tendência mundial. Essa foto estranhíssima desse prédio que vocês estão vendo aqui é o Museu do Vinho em Bordeaux, na França. Esse museu tem dentro dele o Instituto de Pesquisa do Vinho. Eles fazem pesquisas não só mercadológicas, mas como pesquisa de qualidade de produção do vinho, pesquisa de genética do plantio, de uva, essa coisa toda, e ali dentro eles contam a história dessa região, que é uma região vinícola importante na França e na economia francesa. Eles contam esse prédio, que eu não sei exatamente se é um cálice, não sei o que é exatamente, mas é curioso o prédio. Esse prédio ele foi construído, ele foi construído numa iniciativa parecida com essa que a Cristina está propondo, ou seja, uma iniciativa de você juntar essas pontas todas, o setor público, o setor privado, a academia, a sociedade civil organizada, os sindicatos, todo mundo. Vamos para a próxima lâmina. Bom, no caso do projeto do Museu do Trabalho mais o Instituto Prospectar, o que faria exatamente esse Instituto Prospectar, sugerido pela doutora Cristina? Ele vem no sentido de fomentar os estudos, né, que indiquem as vocações da região para as próximas 5 décadas. E neste caso aqui, é bom lembrar que nós já identificamos várias iniciativas que acontecem aqui em Macaé nesse sentido, né? Tem grupos, por exemplo, que já estão começando a estudar a utilização do gás que vai restar nessas jazidas que já estão chegando à sua fase de exaustão. Então, utilizar o gás que fica ainda dentro das jazidas como um elemento de propulsão econômica, pode ser até a ideia de um polo gás químico, alguma coisa desse tipo. Nós almoçamos agora, por exemplo, com o pessoal que está cuidando já há algum tempo aqui em Macaé da construção de um novo porto atrelado a uma retroárea ao lado desse porto, que é uma também, outra, aliás, das vocações aqui de Macaé, né? É outra iniciativa que Macaé está tendo, né? Transformar a cidade de Macaé na cidade do conhecimento, que é um esforço que a gente está vendo aqui nesta feira, né? Também é outra iniciativa de futuro que precisa se juntar e se atrelar a todos os outros esforços que estão sendo feitos. Essa praia, essa foto dessa praia, ela está aí, não é só para ilustrar essa lâmina, ela é intencional, porque andando pela cidade, a gente viu, por exemplo, que essa praia de Imbitiba, essa praia de Imbitiba, do lado de cá, está um centro operacional da Petrobras, e há um porto ali nessa praia também. Aí poderia ser um local adequado, ou seja, para você construir futuramente esse centro e o museu. Queria colocar uma coisa, assim, vou ficar aqui do teu lado. Eu não sei se vocês sabem, mas ali onde funcionava o Mocão, segundo o companheiro Luizinho, que está aqui, já é história viva, né? A gente vê que faz história o tempo todo. Ali foi o primeiro polo de captação de açúcar, do polo de açúcar aqui da região. Então, captava ali onde era, transformou, era da União, né, da Marinha e tal. Que tal instalar ali, quem sabe instalar ali uma unidade que a gente pudesse prospectar, avançar até mais ao porto, uma unidade marítima, já serviria de uma unidade de visitação, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem, um acervo que se possa ter. E ali funcionava também a questão da recepção do açúcar e da distribuição do açúcar, da chegada, da troca de produção
e entrava pelo porto ali que já existia na Praia de Curitiba, em Macaé. Não é isso, Luizinho? Estou errado ou estou certo? Então é só resgatar, né? A gente só estaria resgatando. Vamos lá, a próxima lâmina, né? Então aqui essa lâmina é para dizer aos senhores que o Museu do Trabalho ele vai celebrar os trabalhadores, né? A doutora Maria Cristina, que cuida de medicina e segurança do trabalho, ela tem uma sensibilidade muito grande, ou seja, para o esforço que o trabalhador hoje, ela vê isso por dentro, né? O esforço que o trabalhador faz, não só o esforço físico de trabalhar numa plataforma de petróleo, que eu acho que muitos dos senhores que estão aqui são do setor, conhecem como é que funciona isso por dentro, mas também do esforço do talento, da criatividade, né, para poder colocar o Brasil na ponta em alguns segmentos dessa indústria, especialmente na prospecção e extração de petróleo em águas profundas, né? Então, esses trabalhadores têm uma vida muito rica nessa atividade profissional, que provavelmente esses jovens aqui desta universidade ou de outras universidades não saibam. Então, é uma forma de você resgatar esse conhecimento. O prospectar, né, o prospectar, ele é o instituto, como eu disse para os senhores, que vai ser o ponto de união das inteligências dessa região, não só de Macaé, Campos, Quissamã, todas as cidades que compõem essa mesorregião. Macaé vai ser, o Instituto Prospectar vai ser um ponto de união dessas inteligências. Aqui tem uma foto, é um instituto de pesquisa da Ambev, que está sendo construído lá no Rio de Janeiro, no fundão, no que eles chamam de Parque UFRJ. Então, ali é uma iniciativa privada puramente, né? Mas para os senhores verem a importância que se dá para essa coisa que os acadêmicos chamam de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. É o que eles vão fazer nesse centro quando ele estiver pronto. Vamos para a próxima lâmina, por favor. Bom, quem é que poderá vir a participar desta iniciativa, né? A doutora Cristina, ela já vem conversando sobre isso com a Sociedade de Macaé. Então, os senhores vão ver ali que a Prefeitura de Macaé é uma das conversas que ela vem mantendo com várias secretarias, inclusive a Secretaria do Trabalho, né? Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento, do Meio Ambiente. Nós acabamos de conversar sobre essa ideia com o secretário de Meio Ambiente. Então, a Prefeitura, que é o poder público local, nessas secretarias já tem conversado sobre essa ideia. E a receptividade em todas as conversas que eu participei, pelo menos, é muito boa. Tem tido uma boa receptividade. Nós tivemos na Petrobras, há coisa de duas semanas, não foi, Cristina? Conversamos com o setor da Petrobras, que é o setor encarregado da área de projetos e promoção e comunicação, né? Depois, nós temos esse projeto inscrito num evento que a FIJAN deverá fazer no início do ano, também para discutir questão de inovação, novas... Só para lembrar, né, Arnaldo, assim, de que a Comissão da FIJAN local já fez um manifesto por escrito da importância da iniciativa e que a gente agregue valor nesse sentido. E deixar claro aqui também, assim, para lembrar, de que a porta de entrada para a gente conversar esse momento aqui foi oficialmente pela FUNEMAC. Então, daí a importância da Fundação nesse processo. Nós entramos, iniciamos as conversamos 3 meses, depuramos, entendemos que ali naquele momento deveria parar e seguir uma outra trajetória, e nós estamos dinamicamente buscando esses parceiros
internamente e externamente também. Só uma observação aqui. A academia, nessa história, ela é muito importante também, né? Porque quem vai dar a sustentação do conhecimento, da tecnologia, será a academia, serão as universidades envolvidas nesse projeto, né? Você vai ter que tratar de questões de museologia, do resgate e do acervo histórico que existe nessa região. Já existem outras instituições fazendo isso, teremos que nos unir a eles para dar continuidade ao trabalho que eles estão fazendo, né? Então, nós já temos esses contatos aí, com essas, especialmente aqui com a FUNEMAC, né? Mas com essas instituições. Além das empresas da indústria de óleo e gás, com quem nós já conversamos, a Petrobras, temos uma conversa com a Halliburton, vamos falar com outras conversas com outras empresas. Há também conversas que foram feitas com a ASIM, que é a Associação Comercial e Industrial de Macaé, né? Que também é uma das patrocinadoras desse projeto, né? Quem está pressionando está negociando, está articulando para que o projeto seja apresentado nesse evento da Firjan é a própria ASIM, que é uma representante da Firjan aqui na região. Por favor, a próxima lâmina. Bom, os olhos voltados para o passado e o presente, o Museu do Trabalho será um centro de estudos, de qualificação profissional, como acontece nos principais museus do mundo, né? Então, aqui tem essas fotos, aqui são dois museus muito conhecidos, que é o Louvre, em Paris, e o Museu de Nova York, né? O Metropolitan em Nova York. Os senhores sabem que no Louvre existem verdadeiras faculdades funcionando dentro daquele museu, especialmente na área de História e Antropologia, né? E no Metropolitan, a mesma coisa. O Metropolitan talvez hoje seja o museu que mais financia expedições antropológicas em regiões históricas do mundo todo, né? Próximo nome. Bom, agora aqui é para contar para os senhores o que a gente acha, por exemplo, que esse museu deveria tratar. Isso, obviamente, é uma sugestão, não é uma pauta fechada, terá que ser isso. Isso é uma sugestão que vai sofrer debates, provavelmente outros ciclos poderão fazer parte deste museu, mas basicamente é o ciclo da pesca. Você pode avançar, por favor? Então, a pesca, que são os pioneiros do século XVI, né? A primeira atividade econômica que houve aqui na região. A colocação dessas fotos aqui são fotos só para os senhores observarem que, pelo menos iconograficamente, existem registros do que aconteceu aqui nessa região no século XVI e que já pode fazer parte do acervo do museu, né? A pauta seguinte. Bom, depois veio a pecuária, né? Que é a atividade econômica da região logo depois do ciclo da pesca. Vamos para cafeicultura, que ela chega nessa região com Dom João VI, né? E que domina não só a região da capital, como também o norte fluminense. É a próxima lâmina. Bom, aqui é uma região que é um ciclo econômico que permanece, né? Juntamente com a atividade extrativa petroleira, que é a questão da atividade sucroalcooleira, produção de açúcar e álcool, né? Eu coloquei aqui algumas noções de pinturas históricas de como é que isso começou lá atrás, no século, se eu não me engano, XVIII, né? Quando a indústria açucareira chegou aqui na região norte. E é um ciclo que está até hoje, né? Vamos para a próxima lâmina. Bom, aqui eu não preciso falar para os senhores sabem isso de cor salteado, que é a indústria petroleira, né? Que chega aqui na década de 70, né? Quando foram extraídos os primeiros
barris de petróleo aqui da Bacia de Campos. A próxima lâmina. Bom, a doutora Maria Cristina e eu, quando conversei com algumas pessoas sobre esse projeto, as pessoas falam muito de acervo, né, do museu. Qual seria o acervo desse museu? Eu selecionei aqui duas imagens. Essa imagem mais escura ali é um navio-sonda chamado Zefir, de onde saíram as primeiras amostras de petróleo aqui da Bacia de Campos. Eu estou falando isso para os senhores porque eu fui testemunha ocular disso. Eu era repórter da TV Globo quando aconteceu a descoberta de petróleo aqui em Campos. Você quer dizer, então, que você já faz parte da história também? Eu posso que, na verdade, ser... é a história viva que já está acontecendo. Eu né? posso ser um dos elementos lá do museu. Então, essa plataforma, eu não sei qual é o destino que essa plataforma teve, se ela ainda existe. Mas a ideia é o seguinte, é tentar descobrir onde está essa plataforma, resgatar essa plataforma. E os senhores viram lá que aquela praia de Imbitiba tem um porto lá da Petrobras. Esta plataforma, ela pode ser um dos elementos de exibição desse museu. Ou seja, o visitante do museu, ao ver todos esses ciclos que eu mostrei para os senhores, poderia também ir conhecer como é uma plataforma por dentro, como é um navio-sonda, como é que isso funciona. Eu tive nesse navio-sonda e tal, como é que as pessoas trabalhavam nesse navio. Isso é muito charmoso para um museu, né? É o que os museólogos chamam de experiência vivencial. Você vai lá viver o que está acontecendo, como foi e tal, num navio que foi o navio pioneiro na descoberta do petróleo aqui na região. Eu queria até colocar uma coisa, Arnaldo, se você me permite, de lembrar assim, que a gente fala do petróleo, e a gente está falando do petróleo sem falar em royalties. São produções ainda que nós não usamos, que podem gerar recursos, se tornar autossustentável, sem necessariamente buscar nenhum recurso existente. Nós não estamos falando em usar nenhum tipo de recurso existente. Nós estamos até prospectando a possibilidade de gerar novos elementos, novos produtos de, como é que eu vou falar, de ganho, não é? Até porque esses museus podem ser sustentáveis. E uma outra questão também que carece falar aqui para a academia é a própria curiosidade que as pessoas têm de saber o que é trabalhar no mundo do petróleo. Isso mobiliza muito as pessoas. As pessoas ouvem dizer, mas não sabem exatamente o que é. E se a gente conseguisse transformar essa curiosidade, esse encantamento na possibilidade do conhecimento, então a gente está falando do conhecimento como sonho, como utopia, mas como um fato real, agregador e produtor de divisas e de recursos e de mobilidade urbana também. Então a gente está falando de coisas muito concretas. E tudo isso pelo veio e pela pulsão arterial do trabalho, onde a gente teria que ter a artéria e a veia, né? A ida e a vinda do conhecimento. E a curiosidade dessas pessoas mobilizando para trazer os saberes, né? Então, já dizia Carla Andrei que a vida é uma relação de vasos comunicantes, né? Então, a gente tem que pulsar, mas tem que levar o conhecimento e trazer os recursos para que a gente possa se tornar sustentável. E tudo isso sem falar que a gente está gastando royalties. A gente está falando só de coisas que já existem, que já estão aqui. E de dizer, né, Raul, eu queria aproveitar esse momento para falar, a gente não está vindo para dividir nada, a gente quer só somar, a gente quer agregar, a gente quer criar um espaço de discussão que a gente possa juntar todas as inteligências e conhecimentos para que a gente possa avançar junto. Não adianta a gente fazer um critério de salário mínimo, não adianta um grande sanduíche de queijo, presunto, né? É importante que a gente junte tudo isso para que a gente faça um bolo, que cada um entre com o seu papel e que a gente faça uma mistura homogênea. E a mistura homogênea para a gente, o grande eixo é o trabalho, é a prospecção do trabalho. Bom, dando continuidade aqui, os senhores estão vendo aquela imagem, aquilo ali é uma pintura, né, que é a reprodução de um engenho de cana-de-açúcar. Os museus modernos hoje, eles têm a parte vivencial, como eu disse para os senhores, e tem
o que eles chamam de realidade virtual. Você pode transformar aquele cenário ali num cenário virtual, onde as pessoas podem participar, né? Você vai construir isso através de uma tecnologia digital que existe, onde as pessoas vão ver, vão participar de um engenho e talvez até o final da apresentação você possa criar uma bossa de que eles, ao final, eles tomam um caldo de cana e tal, para ver como é que o engenho histórico, artesanal, funcionava, e você recupera essas imagens, todas elas com essa tecnologia de cenário virtual, né? Bom, a gente falou do Instituto, falou do museu, e antes de encerrar, eu queria, a doutora Cristina vai falar também sobre isso, eu queria dizer para vocês em que estágio está a coisa, né? Nós estamos na primeira fase dessa ideia, que é a busca de parcerias, né? Nós queremos atrair pessoas que queiram se juntar a nós para poder transformar esse sonho generoso da Cristina numa realidade. Esta é a primeira fase. Nós já sabemos como é que vai acontecer a segunda fase desse projeto. A segunda fase desse projeto, ela deve acontecer da seguinte maneira, ou seja, formado este grupo, né, este grupo que congrega a academia, congrega o gestor local, congrega as empresas privadas, congrega o empresário local. Este grupo certamente vai se constituir num conselho, e esse conselho vai criar uma espécie de organização social, OCIP, uma fundação que vai hospedar e vai agir no sentido da realização da ideia, né? Então, a segunda fase seria isso, né? Esse instituto, essa organização social, essa fundação, seja lá o que for, depois de criado, ela vai começar a definir exatamente como será o projeto. Aí nós vamos ter o prazer de convidá-los para voltar aqui para a gente mostrar esse projeto com tudo, com planilha de custo, modelo de negócios, etapas, metas, essa coisa toda. Isso é necessário porque nós não imaginamos que esse projeto ele seja financiado única e exclusivamente pela economia das empresas, sejam elas locais ou empresas de fora que estejam aqui. Existem hoje no Brasil várias linhas de crédito para iniciativa desse tipo, tá? Tem uma muito conhecida e muito criticada atualmente, que é a Lei Rouanet, porque o museu ele se encaixa dentro dos financiamentos da Lei Rouanet, mas existem linhas de crédito para iniciativas, especialmente a do Instituto Prospectar, no BNDES, por exemplo, né? O que é o Instituto Prospectar? O Instituto Prospectar vai fazer, como eu disse aos senhores, o planejamento estratégico dessa região. Ele vai estabelecer como será o desenvolvimento dessa região, qual é a vocação da região, e lá existem recursos para isso. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele também tem linhas de recursos para iniciativas e projetos deste porte, né? Que me parece, pelo pouco que eu sei, mas vi alguma coisa, um projeto deste tipo seria um projeto inédito no Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um projeto em que reúne essas pontas todas e que faz um esforço para encontrar uma vocação e um novo futuro para uma região. O que poderia nos dar assim, uma vantagem no sentido de estar apresentando um projeto para Macaé, e não só para Macaé, como para a mesorregião. E não existe nenhuma coisa nesse sentido ainda em lugar nenhum, tá, gente? Existe, o Museu do Trabalho não tem lugar nenhum. Existe uma coisa chamada Museu dos Ofícios, né? Mas um museu com academia por trás, com todas essas perspectivas, não tem. E a ideia, Arnaldo, eu queria muito que você pudesse falar da questão de recursos, essa coisa assim. Nesse momento nós não estamos falando nada de dinheiro, não é dinheiro que a gente
quer, não estamos falando nada de dinheiro, sabe? Parece que a gente precisa apresentar projeto, precisa ter dinheiro. Não é isso. Só para reforçar, ou seja, o esforço, eu acho que o esforço maior desse projeto é o esforço de convencimento das pessoas, né? Quem mora aqui em Macaé, quem mora em Campos, quem mora em Quissamã, ou quem mora em Rio das Ostras, em cidades que fazem parte dessa região, eles têm, ou deveriam ter, a preocupação de pensar lá na frente, né? O que vai se fazer lá na frente? O que seremos quando a gente crescer daqui a 50 anos? Aonde vamos chegar, né? E pensar não é só na parte econômica, é pensar em tudo, na parte urbanística, na parte social, na distribuição da renda, pensar nisso para que esta região consiga, quando o petróleo acabar, continuar tendo índice de crescimento no seu IDH como ela está tendo até agora, de 100 pontos a cada 10 anos, né? Então esse é o objetivo. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, pedir desculpas, infelizmente a tecnologia nos derrubou, não consegui mostrar para os senhores o vídeo, mas se os senhores quiserem eu posso mostrar no equipamento menor que tem aqui, se os senhores estiverem curiosos para ver como é que é aquilo, e cumprimentar a Cristina por essa generosidade dela, né? Essa ideia dela de trazer para a região não uma coisa que você fica criticando, fica dizendo, Macaé, não sei o que, tem 220 mil pessoas, as pessoas destruíram o nosso passado. Não é esse sentimento, é um sentimento grande, é um sentimento generoso, né? O Martin Luther King, ele costumava dizer que ele tinha um sonho, né? O sonho dele era fazer integração racial nos Estados Unidos. Aquele sonho levou algumas décadas para se realizar. A Cristina, como todos nós, tem sonhos, mas ela, com toda a razão, ela sonha grande para essa região. Isso é que é importante, né? A gente sonhar em ter coisas grandes, a gente sonhar. Por que a região norte do estado do Rio não pode fazer o que foi feito em Bordeaux, por exemplo, que os senhores viram aquela foto ali, né? Ela tem todo o direito e tem a inteligência e tem a capacidade, tem o talento para fazer isso. Então, parabéns a Cristina, parabéns a vocês, e se precisarem de mim, eu já estou entusiasmado com essa ideia. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de abrir, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se colocar, e gostaria de passar a palavra também ao Antônio Guerra. Alguém quer colocar alguma? Eu gostaria de dizer o seguinte: nós trabalhamos, e atualmente eu sou voluntária de uma fundação, a Fundação Educacional do Direito, que ela foi criada em 1956. Para que é isso? Pois é, a gente trabalha há muitos anos numa fundação educacional que ela foi criada, na verdade foi um sonho de algumas pessoas da comunidade, um sonho bonito, uma visão que há 60 anos atrás a gente diz que foi uma visão encantadora, né? Então foi o homem Luiz Reide, que ele precisou se ausentar da cidade para concluir seus estudos fora daqui, que na época só tinha até o fundamental hoje, né, que é o antigo ginasial. E o Luiz Reide, depois de bem sucedido, ele retornou à sua terra e quis plantar uma instituição que desse possibilidade dos jovens prosseguirem seus estudos. Ele, lá atrás, com o apoio do então prefeito, o seu Antônio Borbelo Benjamin, conseguiram criar essa fundação.
Essa fundação existe, né, há 60 anos, depois ela mudou seus estatutos e incluiu o ensino superior, aí veio a FAFIMA, que existe há 42 anos, com todas as lutas, toda uma história de resistência, e a gente está lá para isso, para resistir mesmo, tá? Mas, quero dizer, não tenho autonomia para isso, porque lá a gente precisa dos conselhos, de anuência do Ministério Público e etc. Mas que pode ser esse Instituto Prospectar uma mantida, um braço da Fundação Educacional Luiz Reis. Eu acredito que seria uma força para Macaé, uma força para o projeto e um entusiasmo grande da gente ver a certeza que daqui a 40, 50 anos a gente vai ter essa cidade ainda produzindo, gerando emprego, gerando conhecimento. Cristina, Márcia, quando é que você quer que a gente vá lá mostrar isso? Quando é que você quer? Se você quiser, eu como conselheira, eu sou conselheira da Fundação Educacional Luiz Reis e posso dizer a vocês que a próxima reunião a gente já pode marcar para tratar desse assunto. Vai ser bem-vindo. A gente, na hora de dificuldade, a gente tem que unir. Né? E na hora que macaense junta com macaense, dá coisa boa. Quanto o dia que pode ir, a gente conversa com o nosso presidente em exercício, que é o Dr. Edson Galassi, faz essa preliminar e a gente marca a reunião de conselhos, todos os conselheiros, 21 talvez, e a gente apresenta essa ideia porque eu acho que, para que fundar uma fundação, que é uma coisa que a gente sabe que o processo não é para hoje nem para daqui a um ano, o Ministério Público é muito rigoroso quanto a isso, se a gente tem uma fundação aqui atuando. Boa tarde. Parabéns, doutora Cristina, Arnaldo, minha amiga Cristina. A gente já se conhece há muito tempo, mas agora, principalmente nessa reta da Feira do Conhecimento, a gente teve a oportunidade de ter uma aproximação ainda maior. Meu nome é Aristóteles, eu já nasci com o nome com apelido, né, Cristina? Totti. Eu sou assessor aqui do Dr. Gleison. A gente está no momento agora de transição, né? Eu vim para ficar até o dia 31 de dezembro, num processo de aproximação com as empresas. Então, eu sou um pouco suspeito para falar o quanto admiro esse trabalho da Cristina, trabalho que agora também encampado pelo Arnaldo. Parabéns pela decisão de encampar essa brilhante ideia. Parabéns, Humberto, porque você possibilitou essa reaproximação mais forte ainda e percebeu o valor desse trabalho, desse processo todo. Tem muitas coisas para ser, e eu gostaria, inclusive, de pedir ao pessoal da FAFIMA, da Fundação Luiz Reis, também para a Cristina e Arnaldo, que façam um registro disso que foi falado aqui, porque isso faz parte da Feira do Conhecimento. Já é um dos grandes e importantes frutos dessa feira. Estou vendo a Sandra concordando, Sandra Azevedo, importante batalhadora dessa feira. Quando a FAFIMA, como pessoa, né? Uma FAFIMA se identificou com o projeto, a gente já ganhou. Né? Já é um ponto, um ganho, e a gente precisa registrar isso. Vou pedir depois para a comunicação também, né? Para a gente buscar um registro desse momento como um dos frutos da Feira do Conhecimento já. Né? Pedir para vocês, eu me incluo nesse pedido, né? Para que a gente faça. Hoje virou moda fazer grupo de WhatsApp, só que a gente tem que avisar antes. O pessoal começa a sair porque não sabe do que se trata. Eu montaria um grupo do WhatsApp para o Instituto Prospectar, faria um link para que quem quisesse aderir fizesse adesão e que a gente soubesse passo a passo nessas conversas, na FAFIMA, na Petrobras, na Fijan, que a gente pudesse acompanhar, que a gente pudesse participar da reunião, como a gente está fazendo aqui hoje, se for a gente assistisse, para a gente poder contribuir fortemente com esse processo. Fica uma sugestão e eu me incluo no processo. Eu estou com um pouco de dificuldade agora por conta do tempo, mas a gente fazer essa aliança. Eu ia pedir até para ela me ajudar a fazer isso, mas eu sei que a Ellen também está ocupadíssima.
mas a gente montar um grupo e que a gente possa compartilhar e acompanhar esse processo todo. Tem muito mais coisa, é a ponta do iceberg, a gente está só começando. Eu sei que o teu trabalho não é de hoje, já vem sendo prospectado, né? Mas a gente tem que transformar isso em uma ação que seja compartilhada por todo mundo. A Feira do Conhecimento é esse compartilhamento, é essa junção, integração das ideias, realmente para a gente fazer com que o conhecimento seja disseminado fortemente. Vou parar, senão me empolgo. Roberto. Só um minutinho, acho. Eu queria colocar. Eu não sei se alguém, Cristina deve lembrar, Luizinho, é que na minha época de infância, de juventude, Macaé também tinha malharias. Eu acho que a gente deveria colocar agregar algum valor de mobilização às mulheres que façam crochê, tricô, sei lá o quê, voltar esse tempo, né? Não é retroagir, é fazer isso pulsar em mais gente, né? Não precisa... A ideia, eu estou assim, agradecendo muito, Márcia, você, Beth, Márcia, Totti, todo mundo. Estou aqui olhando para Humberto, né? Estou olhando para a Giovana, lá no final também, Giovana. Não fica com essa carinha de que não está entendendo, não, porque você está entendendo tudo. E assim, na bem da verdade, dizer assim, Humberto é uma pessoa muito eloquente, eu estou muito grata a ele por essa recepção de projeto, tudo isso ao Gleison também, a todo mundo, mas assim, eu penso que a gente poderia, eu acredito na comunicação, estou aprendendo que comunicação é diferente de contar a história, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que ter, assim, uma articulação, tem que ter montar um grupo de trabalho, estabelecer uma agenda, né? Tentar traçar isso, assim, direitinho, sabe? Traçar isso direitinho para a gente ir evoluindo e amadurecendo e ir dando um passo de cada vez e chamando as pessoas para dentro. E eu gostaria muito de poder articular isso deixar, assim, todos nós juntos aqui, vamos tentar nos conhecer mais de perto, mas deixar Humberto assim, nessa articulação, para quem eu gostaria, inclusive, de passar a palavra agora, para depois também tentar sair daqui com uma agenda positiva mesmo. Sair daqui com uma possibilidade, transformar conhecimento em atitude, né? Sair do discurso para a operação mesmo. Humberto? Bom, boa tarde, né? Já posso dizer boa noite. Eu acho interessante, Cristina, o jornalista Arnaldo, quando a Cristina surgiu lá para conversar conosco, e a gente tinha um objetivo, né, de nessa feira do conhecimento apresentar alguma coisa, nós da Getrave, referente ao trabalho, alguma coisa que solidificasse essa questão do trabalho mesmo, né? Pensamos muito no observatório do trabalho, né? A Cristina tem uma experiência muito interessante sobre essa questão do observatório do trabalho, e é uma coisa que vem prosperando aí em vários estados, no Rio Grande do Sul, em alguns estados do Nordeste, é que você, a rigor, você não conhece nem empresário, nem federações, nem trabalhadores, conhece realmente qual é a realidade do trabalho hoje no nosso país. Entendeu, Arnaldo? Principalmente nesse processo de transição que nós estamos vivendo. Ninguém sabe. Eu tenho um colega que depois eu vou colocar em contato com você, Cristina, que ele é psiquiatra também e tal, ele é psicanalista, e ele me disse que hoje existem várias profissões que estão acabando. Várias profissões estão acabando. Daqui eu me lembro assim, alfaiate, né? Ninguém mais vai alfaiate. Né? Só Sérgio Cabral que deve ir, agora não vai mais. Mas ninguém mais vai alfaiate. Né? Então, são profissões que vêm diminuindo. Há uma coisa interessante, que é uma universidade norte-americana chamada Universidade de Duke. E eles têm um site chamado Slavery, não sei alguma coisa, e eles, de vez em quando, eles projetam pesquisas sobre migração de escravos. E, se eu não me engano, em 2014 eles publicaram uma coisa bonita, assim, um mapazinho, e Macaé era o terceiro destino de escravos do país. Pedia para Salvador,
para o Rio de Janeiro, e o terceiro era Macaé. E, surpreendentemente, havia um tráfico, havia uma migração dos Estados Unidos da América do Norte, uma certa triangulação, e o porto mais concorrido era o porto de Macaé. Recentemente, quem está vendo a história do Rio de Janeiro, aquela construção do Porto Maravilha, descobriu ali o Cais do Valongo, não é verdade? O Cais do Valongo. Em Niterói também já teve um cais chamado Valonguinho. Era onde chegavam os negros que, né, não podiam desembarcar no Valongo e desembarcavam ali em Valonguinho, onde é hoje o campus da UF, ali na orla da Baía de Guanabara. E se você pensar, isso é verdadeiro, no caso do Valongo, provavelmente no Valonguinho e em outros portos, provavelmente existe cemitério de escravo ali na Imbitiba. Provavelmente. Que nunca foi estudado. Por quê? Porque no ápice da cultura da cana, né, os escravos chegavam ali e já estava sendo construído, já se construía o canal Campo de Macaé, mas antes do canal Campo de Macaé se fazia o transporte via tropa de burro, enfim. Então, aquela região ali é uma região extraordinária, por isso que talvez a Cristina tenha pensado na Imbitiba, e eu concordo com ela. Porque ali, logo depois, se instalou uma das categorias mais interessantes da história do trabalho no nosso país. Né? A história dos ferroviários de Macaé, não é isso, Beth? Né? O tio da Beth, né? O falecido Cláudio Moacir, que foi deputado, digamos assim, ficou realmente uma pessoa muito ligada aos ferroviários, porque durante o golpe militar, o Cláudio Moacir defendeu os presos políticos, que na sua grande maioria eram os ferroviários. Então, aqui naquele quadrilátero ali, da praia da Imbitiba, existe uma grande riqueza, que é a história da escravidão. Ali aconteceu também uma outra cagada, histórica e econômica, que eu chamo de cagada. Porque quando o imperador terminou de fazer o canal Campo de Macaé, que era uma coisa muito ambiciosa, Arnaldo, muito ambiciosa, eles pensavam, o projeto era de, inclusive, ligar toda essa região digamos assim, reservatório de água daquela região num grande canal. Uma palavra corrente que eu vejo aqui entre vocês, a questão da ambição, ambicioso, então é corrente. Na verdade. Então, o que aconteceu? Logo fizeram a cagada, porque logo depois de fazer aquilo ali, fizeram a ferrovia, paralelamente. Né? E a cagada se repete agora de novo. Você, quando a ferrovia ainda podia avançar muito, se cria o quê? A rodovia, o interesse todo. Então, eu acho, fundamentalmente, Cristina, né? Eu fico até entusiasmado, eu não gosto mais de bobagem, não estar discutindo se o Flamengo é melhor do que o Vasco melhor do que o Botafogo, cada um torcer para o seu time. Mas essa é uma iniciativa extremamente bonita, entendeu? Nós temos, por isso que eu recebi muito alegre, entendeu, assim, porque nós vamos pegar toda essa nossa região. Tem um livro escrito, você deve ter lido esse livro, A Fera de Macabu, que é escrito por um jornalista, Carlos Marques, que é de Macaé, o Carlos Marques. Você lê aquele livro, conhece o Carlos Marques? Você não calcula, né? Ele aqui foi prefeito de Conceição de Macabu, Ercílio foi prefeito de Conceição de Macabu. Eu jamais poderia pensar que a cidade de Macabu tinha começado ali no Curato de Santa Catarina. E se você lê aquele livro, Arnaldo, que você fica encantado, como é que aquela região mudou profundamente. Né? Então, E o Mota Coqueiro ele foi sacrificado exatamente, a Fera de Macabu, que foi no Rio, né? Então, eu para encerrar, porque eu falo muito, fico muito entusiasmado, eu estou até devendo a Beth eu não fui lá, né? Mas eu pedi umas pessoas para irem e eu quero depois sentar com vocês. Eu estou aguardando a Marilena, né? Tomara que a Marilena venha, porque Marilena é fogo. Se ela vier, eu tenho um grande respeito pela Marilena, porque a mulher é danada. Ela chega, ela incendeia logo tudo e nós vamos avançar muito nisso aí. Tenho certeza. Só preciso que ela chegue, né? Então,
Então vamos juntar, entendeu? Vamos juntar os pacíficos, mas vamos juntar também aqueles que gostam também da agitação. A coisa não pode ficar parada não, tá? Vamos juntar-nos, tá? Vamos sair daqui já com uma agenda, tá? E vamos formar depois um grupo, tá? Vamos interessar a universidade. Sem a universidade nós não vamos avançar nada, né? Aqui tem uma série de professores interessados nisso. Lá em Macabu tem um menino que é historiador, que é muito bom, não é? Marcelo, que também mora aqui. Eu queria me colocar à disposição. Quem? Ele é professor aqui. Eu queria me colocar à disposição, eu estou encantado com isso aí, nos vários aspectos, né? E tudo que vocês explicaram aí muito bem, plena que naquela fase inicial vocês poderiam acrescentar para a discussão, mas eu vou me articular aí com vocês e nós vamos fazer brevemente, né? O período não é muito bom, brevemente nós vamos fazer um grande encontro aí, atraindo mais pessoas para a nossa ideia, tá bom? Quero agradecer aí, infelizmente a gente podia ter colocado mais gente aqui, mas começa assim devagarinho. Mas vamos botar os agitadores, eu não gosto muito coisa de muita gente muito pacífica não. Muito bem, Beto, estamos dentro. A gente tem mais uma fala do Moisés. Boa tarde a todos. Foi um prazer muito grande saber dessa iniciativa. Eu tenho duas representações aqui. Eu posso estar relacionado à universidade, ao UFRJ. Eu sou docente da UFRJ, dou aula de bioquímica e também estou envolvido dentro de contextos relacionados a empreendedorismo, né? E eu participo de um projeto, de uma startup, pela incubadora de empreendimentos de Macaé, tecnológico de Macaé, e o que nós fizemos foi transformar uma proposta que era de terceiro setor, relacionada a um projeto com plantas medicinais, em uma empresa, né? Uma empresa que se propõe a trabalhar com saúde, bem-estar e principalmente felicidade. E dentro dos dois contextos, eu me coloco primeiro como um Moisés, né? Pessoa, né? Porque o que faz o movimento são as pessoas, né? Então eu enquanto pessoa, né? Independente das instituições, né? Do meu lado institucional, tanto de universidade quanto empresa, eu alinho com a ideia. E eu queria saber de vocês qual vai ser a tônica que esse museu vai levantar relacionado à indústria do petróleo. Porque tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? E nós sabemos que a atividade petroleira causou impactos muito fortes na região e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensado como fazer diferente para ser melhor. E uma coisa que eu peço para que seja pensado é que esse ser melhor seja pensando em sustentabilidade, pensando em economia criativa, pensando em negócios sociais, pensando em alinhando o pensamento sistêmico, né? Olhando todo o contexto como um organismo, né? Hoje mais cedo eu dei uma palestra em que eu falei sobre pensamento sistêmico, né? E eu me coloco à disposição para a gente estar pensando como essa ação pode ser uma ação sistêmica e que ela realmente contextualize quais os impactos que a indústria do petróleo trouxe para essa região. Trouxe coisas boas? Trouxe sim, mas também trouxe coisas que não foram boas e que têm que ser repensadas. E a tônica tem que ser isso, como repensar isso. Nós apresentamos também há pouco tempo para o prefeito, a prefeitura, né, um projeto também dentro de um centro de pesquisa integrado à universidade, associando plantas medicinais. Existe uma cultura muito forte também relacionada a plantas, né? E associando saúde, bem-estar, sensorialidade, porque isso é importante, porque o trabalhador, a tônica do trabalhador é saúde, bem-estar e a felicidade. Eu espero que nós possamos ser felizes com essa nova
iniciativa e me coloca um parceiro. Obrigado. Obrigado, mas só respondendo uma colocação sua, como isso é muito embrionário, como vocês perceberam, eu acho que a definição do foco que cada segmento, cada ciclo daquele, não sei se você percebeu, as intervenções aqui já sugeriram vários outros ciclos de economia, né? Tem um ciclo da confecção, né? O secretário colocou um ponto que realmente eu e a Cristina não conversamos sobre isso, a questão da escravidão que aconteceu aqui, o terceiro maior porto de comercialização de escravos. Isso tudo vai ter que, esse projeto do museu, ele vai ter que contemplar, mas a definição pontual vai sair do debate, entende? Por isso que é importante a sua inteligência e o seu conhecimento sistêmico estar dentro desse debate, entende? Mas eu acho que nós não teríamos como te definir isso agora. Eu acho que esse projeto, ele vai ter que, o próximo passo serão passos complicados, quando você vai ter que definir qual é o modelo de negócio desse projeto, né? Como é que ele vai se financiar, como é que ele vai se constituir, era uma fundação. Você percebeu aqui que já houve o oferecimento para que uma fundação constituída hospedasse essa iniciativa lá, o que é muito interessante, é muito positivo, né? Então, acho que nós vamos ter que vencer essas questões, mas vai chegar, se eu não me engano, no terceiro passo, em que isso que você colocou terá que ser definido. Como é que a relação capital-trabalho se estabeleceu nessa região? Ela foi uma relação serena, ela foi uma relação espoliadora, não foi? Isso tudo vai ter que ser definido no debate para isso ter uma representação no museu e ter também uma consequência no Instituto Prospectar quando você for pensar lá na frente. Sou formado em engenharia, tive o prazer de trabalhar com a doutora Maria Cristina aqui durante muito tempo, né? E trabalhei 35 anos numa empresa que há 30 anos atrás ela já estudava o ciclo de vida que ela produzia para saber como é que ela ia depositar isso na natureza, né? Então, quando eu vim para Macaé, a indústria de petróleo é um pouco diferente, mas eu vou falar uma palavra aqui que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui hoje, né? Esse apagão da indústria do petróleo. Ontem a gente estava reunido com um grupo, a gente já conhece a maioria dele, o Francisco, o Milton. Nós recebemos uma consulta de Angola, eu trabalho com consultoria, para descomissionar uma plataforma. Esse nome, vocês conhecem, descomissionar, é desmontar a plataforma. Então, nós vamos viver uma geração agora de descomissionamento, porque aqui mesmo na Bacia de Campos tem plataforma que já está na idade de descomissionar. Então, aí é muito mais difícil desmontar uma plataforma do que montar ela. Porque quando elas foram montadas há 30 anos atrás, não tinha leis ambientais que tem hoje. E realmente não foi muito respeitado, às vezes, o que você falou hoje. É um negócio novo. Coincidentemente, à noite eu recebi uma informação de um grupo que eu participo aí, chama-se OIPRO Internacional, falando uma pesquisa da ISH, dizendo que é um mercado de 15 bilhões de dólares anuais nos próximos 20 anos, o descomissionamento. E tem muita plataforma antiga, quer dizer, até isso, eu vejo desse museu, quando a Cristina me falou do projeto, o link do conhecimento, quer dizer, então nós caímos a ficha que hoje tem conhecimento em Macaé até para ajudar o pessoal a desmontar uma plataforma dessa dentro do que hoje é exigido. Então, nesse museu é um fórum, quer dizer, um amigo meu que diz assim, um negócio que eu não gosto muito, na crise você tem que vender toalha para quem está chorando. Então é mais ou menos isso, né? Ou seja, existe um mercado, existe uma tecnologia que nós temos em Macaé, né? E o pessoal de Angola está consultando a gente aqui. Por quê? O rigor ambiental aqui sempre foi muito grande, queira ou não queira, pode parecer que não, mas as normas ambientais do Brasil hoje, o licenciamento de um campo, quem acompanha. Ou seja, tem esse nível de conhecimento, eu acho que o museu vai ser o foco para isso tudo. Nós temos como fazer muita coisa em termos de networking nesse museu. Muito obrigada, Sebastião. Assim, eu queria só umas palavras finais dizer o seguinte, o conteúdo intelectual que Macaé tem, o conhecimento que Macaé tem, o conteúdo e a inteligência que Macaé tem, que passa ao largo, que nós macaenses não temos nenhum conhecimento
nenhum domínio e nenhum acesso que passa ao largo. A gente que trabalha um pouco mais na indústria do petróleo, talvez a Sheila, assim, entendam bem do que eu estou falando, é de que passa tanta coisa e tem tanto capital intelectual que, se fosse transformado e reconhecido pela academia ou pelo município, poderiam trazer royalties intelectuais, até porque o royalties, a patente, ela não tem que ser única e exclusivamente de produtos materializados, né? Então, nós temos muita coisa aqui. Conversando com algumas empresas já, elas já estão se disponibilizando a entregar tecnicamente os seus conteúdos para compor esses espaços, né? E tem muita coisa que acontece aqui, muitas profissões novas que não tem nenhum código brasileiro de ocupação. Então, a nível de pesquisa, o que a gente pode fomentar, o que a gente pode contribuir para a construção do trabalho é muito grande. Macaé não sabe o que ela sabe. Macaé não sabe o que ela sabe. Agora, também queria deixar claro, eu lamento até que eu gostaria que tivesse algumas outras pessoas, mas estou achando ótimo, Humberto, porque eu sei que nós gostamos de confusão, né? Nós adoramos confusão. Então, de dizer o seguinte, é que a gente precisa vender Macaé para macaense, mas a gente precisa dizer para os que não são macaenses lá para fora, que Macaé pulsa. Não adianta eu aqui vir dizer para vocês e vocês dizerem para mim. A gente já sabe, a gente tem que dizer lá fora o que a gente tem aqui. Porque às vezes nós mesmos não damos valor ao que a gente tem aqui, né? Então era isso por hoje, agradecer mais uma vez a feira, o conhecimento, me colocar à disposição, dizer para a Gleice que mesmo não estando aqui, eu vou retomar a conversa, tá? Através de Humberto. E nós gostamos do negócio, não é? Nós gostamos, tá bom? Né? Só para que eu não cometa uma injustiça, eu gostaria de agradecer os jovens que me ajudaram ali na apresentação do PowerPoint. São alunos da Fafima. Alunos da Fafina, é isso? Fafima. Eu agradecer a eles, está ali a nossa fada madrinha que ajudou a gente a resolver um problema técnico importante. Então, muito obrigado a eles e dizer aos senhores que tem um texto preparado aí, quem se interessar por esse texto, a Cristina preparou um texto que é uma síntese do que foi apresentado aqui. Obrigado. Obrigada pela presença de todos, pela oportunidade de conhecer o projeto.